sobre a alma. Funcionou? Assim.
Boa tarde aí, pessoal. Estão ouvindo? Estamos. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Vamos para mais um bate-papo, né? Uma aula. Vai ficar faltando para vocês o partograma que será dado, alguém perguntou semana passada, será dado pelo professor Oswaldo Aranda, creio eu que na próxima semana. E hoje nós vamos falar sobre o parto, mecanismo e estudo clínico do parto. O que é o parto? É um processo fisiológico que geralmente ocorre sem que haja complicações, é o que todos nós esperamos. Então, é necessário a gente conhecer possíveis eventos adversos, né, que ocorram ou que ocorrem durante o transcorrer do parto. Por isso que é necessário que você avalie o paciente quando em trabalho de parto, de meia em meia hora ou de hora em hora, a gente fazer a ausculta, além das condições, né, da própria paciente, avaliar as condições do feto. O objetivo principal, então, da assistência ao parto é manter a integridade da mãe e manter a integridade do feto. E, com isso, reduzir a morbidade e a mortalidade perinatal. Em todo serviço, a gente conta com uma equipe capacitada para realizar o procedimento, né? E o que valoriza o componente humano é o contato com a família. Geralmente a gente deixa o acompanhante, ou o esposo, ou o irmão, ou mãe, enfim, aquele que a gestante ou a parturiente escolhe para que fique com ela, né, durante o período de trabalho de parto e também fique na sala e acompanhe o procedimento do parto até o nascimento. Posteriormente, o alojamento conjunto, né, onde ficam as parturientes, mãe e feto, contato pele a pele logo após o nascimento e o aleitamento materno. Então, de acordo com a mecânica do parto, podemos observar a seguinte situação. O feto, como objeto, que é o móvel, o canal da parturição, que é o trajeto, é o canal por onde vai passar o feto, e as contrações uterinas, que é o motor. Através das contrações uterinas, eu vou ter, sim, o desencadeamento do trabalho de parto. Eu vou ter o apagamento do colo uterino. O que é o apagamento? É o encurtamento do colo uterino. E, além do apagamento do colo, eu vou ter a dilatação, né, para que ocorra a passagem desse feto. Né? Às vezes, a gente fica acompanhando o paciente e pode acontecer de uma paciente chegar a 10 centímetros com dilatação total e parar o trabalho de parto. E, às vezes, é necessário, né, mudar. Ao invés de um parto normal, a gente tem que fazer um parto operatório cesariano. Às vezes, uma desproporção cefalopélvica, por exemplo, a gente muda. Mas isso que muda a trajetória do nosso parto. Seria um parto normal, acaba virando cesariano. Mas o que leva, né, o motor aí são as contrações uterinas. E a contração uterina é dada em milímetros de mercúrio. Existe o tônus uterino normal, ele varia de 2 a 4 milímetros de mercúrio. Mas como é que mede isso? Existe um aparelhinho chamado cardiotografia que dá para se medir. Né? Simples, não é invasivo. A gente coloca um transdutor no abdômen da paciente, a gente vai saber quantos milímetros de mercúrio aquilo está contraindo. Então, fora do trabalho de parto, durante a gestação, até 30 semanas, o tônus uterino é de mais ou menos de 2 a 4 milímetros de mercúrio, não pode ter mais que isso. A partir da 30ª semana surge aquilo que a gente chama, né? O pessoal fala, é contração de treinamento. São as contrações de Braxton Hicks, que surgem a partir da 30ª semana. Mas o que é isso, Braxton Hicks? Braxton Hicks são contrações que vão estar preparando, né, para o parto. Vai se intensificar ao máximo, né, a partir da 36ª, 37ª semana, até desencadear o trabalho de parto. E quando desencadeia o trabalho de parto, já não se chama mais Braxton Hicks. Chama-se contrações de Álvares, como a gente vai ver. Mas o que a Braxton Hicks tem? Braxton Hicks tem a intensidade de milímetro de mercúrio menor que 12 milímetros de mercúrio, tá? E a do parto? Acima de 25 milímetros de mercúrio é contrações de Álvares. A de Braxton Hicks, 12 milímetros de mercúrio, até 12 milímetros. Não desencadeia de trabalho de parto. O que ela tem? Ela tem uma alta frequência. O que é isso? Contrai várias vezes e rapidinho.
1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes em 10 minutos, mas não chega a desencadear, porque é fraquinha aquela dor. Então, não leva à contração uterina. Agora, já a contração de Álvares, que é a que desencadeia o trabalho de parto, ocorre 3 a 4 contrações num período de 10 minutos, durando 30, 40, 50 segundos, né? Você olha no relógio, você pode a mão no abdômen do paciente, e o outro cardiotoque também vai estar marcando lá em nível de mercúrio a contração, e você vai ver que contraiu. Então, 4 contrações, num período de 10 minutos, com duração de 40 segundos. Essa se chama contração de Álvares, surge durante o trabalho de parto. Braxton Hicks, a partir da 30ª semana, não desencadeia trabalho de parto, porque tem uma alta frequência, mas uma baixa intensidade de mercúrio, diferente das contrações de Álvares, que tem uma alta frequência, contrai. E a dor vem sempre de cima para baixo, o marcapasso uterino fica do lado da trompa. Então, quando ocorre a contração, vem sempre de cima para baixo, os lados da trompa. Por que marcapasso uterino? É o local de onde vai surgir a contração. A contração percorre o útero em torno de em 10 segundos, 10 a 15 segundos, é o período, né, no qual essa contração vai percorrer toda a matriz uterina, quando em trabalho de parto. O feto é um móvel que percorre o trajeto e o útero e a fenda vulvar através por onde vai ser impulsionado, né, esse impulso motor. O impulso motor, como eu já disse, é dado pelas contrações uterinas, pela prensa abdominal, que é dada pelo músculo reto do abdômen, né, o músculo reto do abdômen, e pela pressão do diafragma. Ele fala, faz voz comprida. O paciente fecha a boca e empurra, né? Então, além da própria contração uterina, contração do reto do abdômen e pressão diafragmática materna. Tem um conceito, né, que é o conceito de ovoide fetal, é a forma de apresentação fetal, na qual o conceito está posicionado com a cabeça fletida sobre o tronco, fica abraçadinho, né? E os braços entrecruzados. Isso é uma foto de livro aí, que a gente vai ver. Essa aula quem me forneceu foi o Aranda, geralmente ele que dá essa aula, mas hoje ele não pôde, né? Tem outro compromisso, está dando aula em hospital também, pediu para que eu desse essa aula. E é composto por 2 segmentos, o ovoide cefálico, que é composto pela cabeça, e a parte córnea, que é dada pelo tronco e pelos membros. Sendo a parte cefálica o segmento menos redutível e mais importante durante o parto. O mecanismo do parto é estudo, né, dos movimentos da cabeça, ocorre sob a ação das contrações uterinas. São movimentos passivos que procuram adaptar o feto ao canal do parto. 95% dos casos, o feto apresenta posição cefálica, fletida e apresentação de vértice. Aqui, um ovoide fetal, né? Fica dobradinho. Está no livro. E ele vai se moldando no canal do parto durante as contrações uterinas. Então, quais são os tempos e mecanismos do parto? Primeiro tem insinuação. O que é insinuação? Próximo ao período do parto, ou quando a termo, ocorre uma queda do ventre. Então, o útero que, por exemplo, estava quase ao nível do apêndice tifoide, ele sofre uma queda. E quando ocorre essa queda, nós damos o nome de insinuação. Ele insinua. Então, é a aproximação, né, da apresentação fetal do estreito superior da bacia. Então, a insinuação ocorre uma queda do ventre de 3 a 4 centímetros próximo ao período do parto. Então, o feto está insinuado. Então, é a relação da apresentação fetal com o estreito superior da bacia. Ele se aproxima da bacia e tende a descer, né? Tende a encaixar e aí sim, insinuou, vai haver o quê? A descida. Depois, ocorre o desprendimento do feto, que é a saída do feto. Então, são tempos do mecanismo do parto, tá? E vocês vão ver depois as fases clínicas do parto, que é a dilatação, expulsão e o secundamento. Então, primeiro eu tenho a insinuação, eu tenho a descida e o desprendimento. E a gente vai ver depois as fases clínicas do parto, que é a dilatação, expulsão e secundamento. Então, o mecanismo de insinuação ou encaixamento é a passagem da maior circunferência pelo estreito superior da bacia. Geralmente, a parte cefálica, né? É fronto-occipital, através do anel pélvico. E a maior parte das variedades de posição que a gente observa, tem um desenho, vocês vão aprender direitinho na aula do partograma,
é occipito esquerda anterior, em torno de 65%, e 32% occipito esquerda posterior. Para que esse trajeto ocorra, é necessária a diminuição dos diâmetros da cabeça. Então, a cabeça se molda, ocorre um acavalgamento dos ossos do polo cefálico, orientando-se os diâmetros para que ele possa, né, caminhar e percorrer o canal do parto. Então, tem um movimento de flexão desse ovoide cefálico, né, ou ovoide fetal. Então, a gente tem a principal posição, essa que vocês estão vendo aí, occipito esquerda anterior, né? Você tem a fontanela na parte direita, a lambdoide, e a fontanela bregmática anterior, occipita esquerda anterior, ou occipito anterior esquerda, insinuação, a maneira pela qual ele se encaixa. 62% dos casos é nessa posição aí. E vai rodando, né, até ele sair. Geralmente ele descreve esse movimento. Pelo canal do parto, a gente observa que ele vai fazendo isso, e roda e sai, né? Então ele sai em occipito púbico. A parte do occipital, quando ele roda, quando ele sai, em relação ao púbico. Então ele nasceu aqui em OP, né? A gente fala occipito púbico. A variedade de posição de encaixamento, a principal é o occipito esquerda anterior. O que é descida? É a migração do polo cefálico pelo canal pélvico, né, pelo estreito superior da bacia, onde ocorrerá, entrando pelo estreito superior da bacia, e onde ocorrerá a rotação interna da cabeça. Então, ele faz uma forma de um cilindro, ele vai girando, né, e é até o desprendimento, descida e depois o desprendimento. O desprendimento desprendimento de quem? Da cabeça, através do movimento de deflexão da cabeça. Ela faz uma deflexão, é aquilo que eu falei, ele faz esse movimento, roda e vira, depois faz uma flexão e uma rotação externa da cabeça. E a principal variedade de posição é essa daí, tá? Em seguida, após a saída da cabeça, ocorre o desprendimento das espáduas, é o ombro, segurou a cabeça. O que vai ser liberado posteriormente? As espáduas, né? Vai desprender o ombro do feto. A gente segura. E aí, o que a gente faz? Nasceu. Desprendimento das espáduas. A gente, hoje, né? Nós, quando o feto nasce bem, não tem nenhum risco de complicação, a gente deixa ele com a mãe por mais ou menos 1, 2, até 3 minutos, sobre o contato pele a pele com a mãe, né? Para clampear o cordão. Quando o cordão estiver batendo, a gente fica aguardando ali para poder fazer o clampeamento assim que ele se desprende, deixa em cima do abdômen do paciente, o paciente segura, né? Agora, quando ele nasce banhado em mecônio, a gente percebe que ele está cianótico, demorou um pouquinho para o período expulsivo, às vezes ele nasce hipotônico, a gente não espera não, a gente entrega direto para o pediatra que está fazendo assistência, os cuidados devidos com esse recém-nascido. Mas quando está tudo bem, a gente deixa, quando ele nasce chorando, a gente não tem cianose, não tem nada, a gente, o líquido amniótico é clarinho, a gente deixa um pouquinho ali no abdômen do paciente, enquanto o cordão estiver batendo, a gente deixa. Né? Se está sentindo o batimento do cordão parou, a gente pinça, clampeia. Prestar sempre atenção, o cordão umbilical ele é formado por 2 artérias e uma veia. Né? Se tiver alguma anomalia congênita, algum problema, não vai ter 2 artérias e uma veia, vai ter alguma alteração. Quando vocês pegarem o ultrassom, vocês prestem atenção também. Se o cara escreveu no ultrassom morfológico, que é aquele que é feito com 20 semanas, ele escreve lá todo o conceito, né, sem anormalidades, ou coloca lá, evidenciada apenas uma artéria e uma veia. Tem que encaminhar esse paciente, porque ela deve ter alguma anomalia congênita, tá? Então, normal, 2 artérias e uma veia. E dá pra gente ver quando a gente pinça e corta. Quando vocês estiverem na sala de parto, vocês peçam lá para o pediatra mostrar para vocês, ou a gente mesmo, quando a gente corta, quando a gente tira a placenta, dá para mostrar essas 2 artérias e a veia, tá? No desprendimento, então, ocorre um movimento de deflexão. Está terminando com o quê? Com um movimento de rotação suboccipital, que é a nuca, e colocado sobre a arcada púbica, né? E a cabeça faz um movimento de, se fizesse uma dobradiça, ele desce, roda e volta de novo e restitui.
A passagem da cabeça através do anel vulvar é feita pelos diâmetros de menor dimensão. Essa região acomoda-se assim, arcada inferior da síntese, ao redor da qual a cabeça vai levantar para o desprendimento. Então, ele faz esse movimento, vou falar para vocês, na maioria das variedades de posição, que é o cipto esquerdo anterior, faz isso, roda, faz uma deflexão e sai. O Aranda vai dar isso para vocês numa aula prática, lá no ambulatório de habilidades, né? Vai ensinar isso para vocês direitinho, esse movimento que eu estou falando para vocês de insinuação, descida e desprendimento. Vocês vão aprender isso na aula prática. Então, desprendimento externo da cabeça, né? Livre já no exterior, a cabeça sofre uma nova flexão graças ao próprio peso da roda. E rotação interna das espáduas, que estão orientadas com o oblíquo direito ou transverso da bacia. E desde a passagem do estreito superior da bacia, desde o início, lá onde ocorreu o quê? A insinuação. Então, quando o feto se insinua, ele passa pelo estreito superior da bacia. E no assoalho pélvico, ele vai sofrer, sim, um movimento de rotação, igual a gente já falou lá atrás. Ocorrendo novamente, está repetindo, né? Acho que você vai estar repetindo. Desprendimento das espáduas. Isso aqui eu já falei lá atrás. Vou pular, tá? Agora, estudo clínico do parto. Ali a gente falou os mecanismos do parto. O mecanismo é insinuação, descida e desprendimento. Vocês vão ver isso certinho na aula prática no ambulatório de habilidades. E o estudo clínico também. A gente vai falar aqui, vocês vão ver como é que funciona na aula prática, dentro do ambulatório, no centro cirúrgico, enfim. Quando tiver alguém fazendo parto, é só pedir. Quem estiver lá dentro, no estágio de vocês, no internato, vocês vão aprender a examinar e tocar o paciente, ver com quanto está a dilatação. É só examinar que aprende, tá? Poucos assim, dias, né, de treinamento, vai ficar claro, esperto, né, aprende a saber o grau de dilatação e quantos centímetros tem de dilatação. Então, estudo clínico. O primeiro período do parto é a dilatação. O segundo período, para a dilatação completa, é 10 centímetros. O segundo período da expulsão é a saída do feto. E o terceiro período é a saída da placenta, secundamento, ou dectação ou dectadura, que ocorre em dois mecanismos. Pode ser Baudelock-Schutz ou Baudelock-Ducan. Baudelock-Schutz é quando sai a face fetal da placenta. Mas que você sabe que você sabe que a face fetal é saiu em BS, Baudelock-Schutz? Porque eu vejo o cordão umbilical, né, saindo. Então, saiu pelo secundamento BS. O nome da manobra é Jacob-Dublin. A gente torce a placenta num sentido axial e para fortalecer as membranas. Mas ele pode sair de outra maneira. Baudelock-Ducan, do canto. Descola pela parte, sai, né, a placenta pela parte materna, a parte que está aderida ao útero. Então, aquela parte vinhosa da placenta, igual a gente vai ver aí. Então, tem o período pré-monitório, né? É o período inicial do parto, dilatação, expulsão, secundamento, e após o secundamento, assim que saiu a placenta, eu tenho o quarto período, já inicia-se o puerpério, é o quarto período de Greenberg, onde ocorrem as chamadas ligaduras vivas de Pinar. A gente tem que prestar atenção nesse período. Nesse período pode ocorrer hipotonia uterina, pode ocorrer atonia uterina e pode ocorrer sangramento. De imediato, após a saída do feto, após a expulsão e após o secundamento, o útero se retrai, ele vem a nível da cicatriz umbilical, ele fica contraído. E aí inicia-se o quarto período de Greenberg, onde tem migração plaquetária, vai ter miotamponamento, trombotamponamento. Os vasos vão tamponar onde estava a minha placenta, eles vão aderir ali para formar um coágulo naquele local. E por isso que é chamado globo de segurança de Pinar. Então, a gente tem que prestar atenção na primeira hora para que não ocorra hipotonia uterina ou atonia, e a paciente terá, nesse caso, né, se isso ocorrer, ela pode ter uma hemorragia, mas o outro contraiu, uma vez contraído, dificilmente ele vai relaxar. Ele fica a nível da cicatriz umbilical logo no pós-parto imediato ou na primeira hora do parto, tá? Então, no período pré-monitório, eu lembro que eu falei para vocês lá quando está para entrar em trabalho de parto, o que acontece? A queda do ventre, mais ou menos 3 centímetros. Se estava a nível do apêndice tifoide, vai haver uma queda do ventre. Então, 2 a 3 centímetros abaixo do esperado, do volume uterino. Por exemplo, se eu tenho 40 centímetros de fundo de útero, eu medir da síntese púbica antero-superior
até o meu fundo eu tinha 40. Agora eu estou no período premonitório, vai ocorrer a insinuação. Quando ocorre a insinuação, ocorre uma queda do ventre e uma diminuição nesse espaço. Por quê? Porque a apresentação já está comunicando com o estreito superior da bacia. Então, ó, adaptação da apresentação ao estreito superior da bacia. Por isso que ocorre a queda do fundo uterino. Há uma queda, o feto tende a descer. Se ele tende a descer, o volume uterino tende a diminuir também nessa fase. Eu tenho aumento das secreções cervicais, a chamada de tampão mucoso. Na cervice uterina, no canal cervical, tem orifício. O colo tem orifício interno e orifício externo. Um colo normal tem mais ou menos de 3 a 4 centímetros. E existe uma substância, essa secreção cervical aí, chamado tampão mucoso. A finalidade desse tampão mucoso é proteção para que não haja contaminação do micro-organismo, que não acendam. E quando, no período premonitório, quando está próximo a entrar em trabalho de parto, aumentam as secreções cervicais, né? A gente fala que é tampão mucoso, diferente de líquido amniótico, é outra coisa, tá? É tampão mucoso, aumento da secreção cervical. O canal cervical começa a liberar aquela substância, por quê? Porque vai entrar em trabalho de parto, né? E as contrações de Braxton Hicks, que iniciaram por volta da 30ª semana, que não desencadeiam o trabalho de parto, essas tendem a amenizar aquela alta frequência. O que acontece? A partir daí, vou ter um amolecimento do colo e vou ter o apagamento e a dilatação do colo, um abaixamento desse colo e ele começa a ficar centralizado. E aí sim iniciarão as contrações, chamadas contrações de Álvares, que levarão ao trabalho de parto, que tem direção, intensidade e sentido. Vem de cima para baixo, do lado do marcapasso uterino, que é a trompa, vai em direção ao quê? A parte inferior do útero, né? Sempre nesse sentido, ó. Direção, intensidade, sentido. O que tem direção? Porque é de cima e para baixo. Qual a intensidade? É dada em milímetros de mercúrio. Acima de 25 milímetros de mercúrio, está em trabalho de parto. O normal é de 25 a 50. Caso faça 70, 65, 80, se você vê isso, possivelmente há grande probabilidade de estar ocorrendo uma hipertonia uterina e esse útero não vai estar relaxando direito. Tem que prestar atenção nisso, né? Mas o normal é entre 25 e 50. Pode chegar a 60, até pode, não deve, né? Então, contrações de Álvares. O colo vai ficar amolecido. O que é apagamento? O apagamento é o encurtamento do colo. O colo de 3 centímetros, vamos supor que o colo, 3 centímetros, o que acontece? Ele vai encurtando, vai apagando e vai se incorporando ele vai se incorporar ao útero. E quando eu sempre faço um desenho, rabisco, tem aqui, mas é um encurtamento. Vamos supor que ele tinha 3 centímetros. Ele vai ficando curto. Ele vai afinando, vai apagando, apagou, 100% apagado, é um colo fino. Então, é o apagamento do colo, é o encurtamento. E com isso, ele também vai apagar e dilatar. Na múltipla e na primípara é diferente, né? A gente vai ver como é que é o apagamento. São diferentes. Na múltipla, um ocorre concomitante, o outro primeiro apaga para depois dilatar. Na primípara, primeiro ele apaga, depois dilata. Primeiro ele encurta, vai ficando fino, depois dilata. Na múltipla, não, ele ocorre concomitante, dilata e apaga. Então, tem um abaixamento e o útero é em antiverso flexão em relação ao eixo vaginal, né? Porque centralização do colo. Se o útero está em antiverso flexão, ele está virado para cá, né? O colo, o canal cervical. Mas quando eu vou centralizar, eu vou entrar em relação ao eixo, né? O eixo que é o eixo vaginal. Ele vai de posterior, ele vai vir para médio e centraliza e abre. Para quê? Para liberar o feto. Então, ele é centralizado. De posterior, ele vai para médio, tá? Em antiverso flexão, né? Vai fazer esse movimento, ó, e centraliza. Está centralizado em relação a quê? Centralizado em relação ao eixo vaginal. Para quê? Para poder liberar o feto, né? Então, centralizou. No parto humanizado, né, a gente preconizado bola, massagem, banho quente, banho de chuveiro, banheira, que alivia a dor, não é necessário fazer analgesia, não se faz mais analgesia igual a gente fazia. Então, coloca a paciente para caminhar, para se movimentar. O apoio do marido, no caso, é importante nessas horas, né? Do enfermeiro obstetriz ou de uma doula para ajudar no trabalho de parto. E o parto normal, que a gente diz, é aquele que não é medicamentoso. Se você usar medicamentoso, não é um parto normal, né? Se você interagir, se fizer piso, é diferente de parto normal para parto medicamentoso. O parto normal é isso. Tem massagem,
é alojamento conjunto, é banheira, é banho morno que alivia, é deambulação que facilita a dilatação e ter um companheiro junto, uma pessoa para poder da família que tem direito, existe uma lei, né, para essa pessoa poder acompanhar a evolução do trabalho de parto. A gente vai fazer a chamada, aí estou vendo que tem 63 pessoas, não diga presente quem está aí. Gente aí. Presente, presente, presente. Deixa eu abrir aqui o chat, eu esqueci, desculpa aí. Mas Presente. aí é para falar a presença no chat ou oral? É melhor digitar, né? Igual estão digitando, né? Presente, presente, presente. Tranquilo? Vamos lá, né? Mais alguém? Então, vamos dar continuidade aqui, gente. Então, no período da dilatação, tem-se atração das fibras no sentido longitudinal do corpo uterino durante a contração. A propriedade da fibra uterina de contrair chama-se messistase. Messistase. É a propriedade que ela contrai, messistase. E ela vai fazer com que haja, vocês veem embaixo em canal cervical, né? Apagado, uma dilatação de mais ou menos 3 centímetros, e empurrando o ovoide fetal em direção ao canal do parto, né? E a propriedade de relaxar se chama braquistase. Braquistase é quando o útero relaxa. Messistase é quando ele contrai. Então, eu tenho tração das fibras no sentido longitudinal do corpo uterino durante a contração. Vem de cima para baixo, como eu disse para vocês. O nome é contrações, são contrações de Álvares. E formação da bolsa das águas. A bolsa das águas, o que é a formação da bolsa das águas? O feto está envolto por líquido amniótico. Então, a bolsa é formada por duas membranas, o córion e o âmnion, que é a parte mais interna que está em contato com o feto. Âmnion, lembra que é a parte mais interna porque é do líquido amniótico, mais fácil de guardar, né? Então, não tem formação. E essa bolsa das águas, ela facilita, durante a contração, a abertura do canal cervical, né? Ela ajuda na dilatação, para que o feto se molde ali e ocorra uma dilatação. E junto com isso, ela vai forçar a apresentação, né, de cima para baixo, para que ocorra o nascimento desse feto, com uma dilatação total que é de até mais ou menos 10 centímetros. Não se deve romper artificialmente a bolsa das águas, né, por risco, né, se você romper artificialmente, você pode levar algum micro-organismo e levar uma contaminação, principalmente no início do trabalho de parto. Ou no final do trabalho de parto, quando tiver uma dilatação total, às vezes a gente interrompe para ver se tiver uma variação na frequência cardíaca, por exemplo, se tem mecônio, aquele líquido de cor esverdeada, né? São os fezes do feto. E aí, se fizer, dependendo do período expulsivo, às vezes ele libera mecônio, tem alguma complicação que possa ter algum sofrimento, alguma compressão de cordão, ele faz uma asfixia, uma hipoxia, ainda pode perder esse feto, mas aí a gente rompe sim, mas no período expulsivo, caso seja necessário. E ela rompe espontaneamente no momento do parto, tá? Ideal que rompa espontaneamente no momento do parto, não romper artificialmente as membranas, para evitar contaminação ascendente por bactérias da própria flora vaginal da paciente. Então, as contrações, como é que são as contrações de trabalho de parto? São dolorosas, são ritmos, no mínimo 2 em 10 minutos, né? Vem de cima para baixo, acompanha todo o útero, e dura de 50 a 60 segundos. Como é que você sabe? Olha no relógio. Bota a mão no abdômen da paciente. Ai, tá doendo. Aí fica olhando. Tá contraindo. Quanto tempo durou? 40 segundos, 30 segundos.
tá? Então, são 2 contrações, no mínimo 2, né? Às vezes mais, 3, 4, no período expulsivo 5, né? Então, tem. Contraiu quantas vezes em 10 minutos? 4 vezes, beleza. Quanto tempo durou? 50, 60 segundos, tá ótimo, né? É trabalho de parto. O colo tem que apagar. Nas primíparas, ele dilata apagado e dilatado 2 centímetros. Na multípara é semi-apagado e com 3 centímetros de dilatação. Então, eu vou internar essa paciente, está contraindo, já tem 2 centímetros, eu sei que ela é primípara, ou ela é multípara, está com 3 centímetros, e está apagando e dilatando concomitante. Os dois ocorrem junto na multípara. Na primípara, primeiro ele apaga, depois ele dilata. O que é o apagamento do colo? É o encurtamento do colo. Formação da bolsa das águas, perda de tampão mucoso, que vai denunciar o apagamento do colo, isso a gente já viu lá atrás. Então, agora já tem diagnóstico de trabalho de parto. No mínimo 2 contrações, no intervalo de 10 minutos, com duração de, ali atrás estava 50, 60 segundos. Mas pode durar 30 segundos? Pode. Pode durar 40 segundos? Pode. Você olha no relógio e você vai ver. Tá? Então, no mínimo 2 contrações dolorosas. Tem uma intensidade, você bota a mão no abdômen do paciente, fica duro, depois ele relaxa, aí passa um pouquinho, volta de novo, e assim por diante, até o período expulsivo. Né? Repetindo aqui, formação de bolsa d'água, tampão mucoso. A primípara, ela tem o colo apagado e dilatado 2 centímetros, a múltipla ele é semi-apagado e dilatado. Aqui, do lado esquerdo da tela, é de uma primípara. Primeiro, ele apaga. O que é o apagamento? É o encurtamento do colo. Lá em cima, na primeira fotografia em A, é um colo longo, ele tem mais ou menos 3 a 4 centímetros. Em B, ele já apagou, né? Ele formou como se fosse um funil. E aqui na letra C, ele está completamente apagado, e na letra D, ele já dilatou praticamente quase que tudo. Faltou apenas a gente colocar a apresentação ali, na letra D, do lado esquerdo. Então, em cima, colo longo, né? Na letra B, um colo em apagamento. Na letra C, um colo apagado. Na letra B, totalmente apagado. Já na múltipla é concomitante. Ele vai dilatando e apagando junto. Então, ele apaga e dilata junto. Então, os dois acontecem junto na múltipla. Tá? Dilatação, primeiro período. A gente já falou, né? Contrações dolorosas, modificações completas de quê? Das dores que eu tinha anteriormente ao início do trabalho de parto. Anteriormente, ela tinha contrações de Braxton Hicks, que eram fraquinhas, várias vezes ao dia, e não desencadeava o trabalho de parto. Os pacientes dizem assim, eu tô com aquela dorzinha de treinamento, é assim mesmo? É assim mesmo. Se a dor aumentar, a senhora procura o hospital. Mas como é que é essa dor? Vai durar de 30 a 40 segundos. Num período de 10 minutos, a senhora vai ter 2 a 3 contrações, e a senhora olha no relógio. A senhora pode procurar o hospital. Se a senhora perder líquido, se a senhora tiver sangramento, ou se achar que o neném estiver mexendo, procura atendimento na maternidade mais próxima. Pode ser que a senhora esteja entrando em trabalho de parto, ou ter algum problema com a criança, caso a criança não esteja mexendo. Então, ocorrem as modificações, aquele tipo de dor que ela tinha anteriormente, que era fraquinha, aumenta, né? E vai ocorrer o quê? Uma centralização do canal cervical, e ao final do período, né, no período expulsivo, ele está dilatado 10 centímetros. Lembrar que tem que abrir um partograma. A Aranda vai dar aula de partograma para vocês, vai explicar direitinho o partograma, vai mostrar a dilatação total, como é que é desenhar o partograma e como que fica, né, quando tem dilatação total e quais são os tipos de partograma que a gente pode ter. Na maioria das vezes, 80% ocorre no final da dilatação, tá com 10 centímetros. A bolsa está aqui, está saindo, está quase saindo. Tem gente que toma banho de líquido amniótico, né? Então, não muito experiente, vai fazer parto e mexe ali na bolsa, espirra, tem bastante líquido, e toma banho, né? Vem no rosto, na roupa. Então, quando você for fazer a amniotomia, quando tiver com dilatação total, vocês botem a mão um pouquinho na frente, até com o próprio dedo, às vezes uma pinça, né? Existe o amniótico, e não usa mais isso, mas quando está com dilatação total, ele está saindo, ele vai romper. No final da liberação do feto, rompe. Mas a gente pode fazer sim uma amniotomia e bota a mão, uma compressa ali na frente, né? Do períneo da paciente, para proteger, para não sujar a gente de líquido. Se bem que a gente usa a roupa adequada para isso, mas não é bom estar molhando, né? Às vezes molha o chão, molha... Enfim, dependendo do volume,
e molha o colega da gente que está junto também, às vezes, está do lado, né? Tem interno, tem residente. Então, mas é no final do período de dilatação que se faz a miotomia. Nunca no início do trabalho de parto, por um motivo que eu falei para vocês. Pode levar o quê? Infecção ascendente ao útero dessa paciente e ao feto. Então, a miotomia não se deve fazer de maneira, a não ser que haja alguma indicação por algum motivo. E se você quiser saber se mecônio, se você suspeitar, existe um aparelhinho que chama minioscópio. A gente nosso aí, a gente tinha, só que alguém pegou e não sabe onde foi parar. Mas a gente olha, são velas, né, tipo como se fossem velas, a gente visualiza o canal cervical. Se a gente suspeitar de mecônio, a gente compra, a gente por esse minioscópio, não esqueci o nome, é de vidro, fugiu o nome. É minioscópio mesmo, tá certo. E a gente consegue visualizar a cor do líquido amniótico. Às vezes é necessário sim fazer miotomia para ver se tem mecônio, caso você não consiga diagnosticar isso com o seu minioscópio. Então, na fase de expulsão, tem dilatação total. Eu vou ter, sim, uma efetividade maior nas contrações uterinas. Vai durar um pouquinho mais a minha contração, vai de 50 a 60 segundos. Vão ocorrer 5 a 6 contrações num período de 10 minutos. A apresentação vai pressionar o períneo. O que é a apresentação? A cabeça pressionar o períneo da paciente. Ela vai referir puxos, né, do ligamento redondo. A barriga distende, o abdômen distende, e tem os puxos dado pela prensa abdominal. E prensa abdominal é a contração do próprio útero, né, e o músculo reto do abdômen e o diafragma, que a gente manda ela fazer força. Vai mais companheiro, fecha a boca, empurra, né? Então, prensa abdominal. E, ao final, a saída do feto com retração do útero. Esse útero, após a saída da placenta, deve ficar a nível da cicatriz umbilical e contraído. Duração do trabalho de parto na primípara, fase latente, não é fase, antigamente era chamado de prodrômico, um pouquinho antes de entrar em trabalho de parto. O livro mais antigo é chamado pródromos de trabalho de parto. Pródromo não existe. O período latente agora, ou fase latente. Na primípara demora um pouco mais, em torno de 20 horas. É um pouco antes de entrar em trabalho de parto. Antigamente era chamado de pródromo. E na multípara, 14 horas, né? Fase latente. Agora, a fase ativa do parto, na primípara, pode durar até 12 horas e na multípara, até 7 horas. O período expulsivo pode demorar na primípara 50 minutos, até 50 minutos, e na multípara, geralmente, o período expulsivo é mais rápido. Ocorre a expulsão em um período de mais ou menos 20 minutos. Mas pode demorar um pouquinho mais? Pode, 30 minutos, né? Agora, se passar de 50 minutos, a gente tem que começar a ficar preocupado, caso ocorra dilatação total, a apresentação não desce, o feto está alto. Aí sim, a gente tem que preocupar e avaliar bem o nosso parto, se vai continuar, a gente vai continuar esperando, ou se a gente vai tomar outra conduta, tá? Então, lembrar que fase latente, se vocês acharem algum livro mais antigo, período prodrômico ou pródromos de trabalho de parto, também está certo, porque existia, a literatura mudou, agora é fase latente, né? Um pouquinho antes de entrar em trabalho de parto. E o período prodrômico, às vezes a gente dizia que demorava 1 dia, 2 dias, 3 dias. Agora, fase latente não, fase latente é 20 horas a primípara e 14 na multípara. Tem diferença de período prodrômico, demora dias, ou pródromos. Literatura antiga dizia isso. A literatura atual é o que está aí. Então, é o que vocês têm que saber. Latente, ativa, né? Não precisa saber prodrômico. Dizendo prodrômico, se vocês for procurar livro, pródromos de trabalho de parto, vocês vão achar, né? Antigamente era isso que estava escrito, mas hoje não, hoje é fase latente. E a fase ativa é o período no qual ocorrem as contrações e pode sim durar 12 horas. Tem literatura que diz que dilata em torno de 1 centímetro por hora a partir de 5 centímetros. Então, tem paciente que dilata mais rápido, tem paciente que demora mais, tem paciente que demora menos, né? Isso varia muito. Cada parto, como se diz, é um parto, pode ser diferente. Assistência à dilatação, medidas gerais, alimentação, a gente libera a alimentação. Vai estar com o estômago cheio, se eu tiver que fazer uma anestesia geral, por exemplo, ou uma RAC, ela vai fazer uma síndrome aí de aspiração, um broncoaspiração, não. A gente deixa o paciente deambular, deixa o paciente se alimentar, né? Dieta leve, mas pode. Lavagem intestinal, antigamente chamada de enteróclise. Não se faz lavagem intestinal, mas não tem benefício nenhum. Antigamente se dizia que, quando se fazia uma enteróclise ou lavagem intestinal,
que era feito com vaselina, existe um Plister mesmo que existe para fazer, é o Plister glicerinado. E às vezes não conseguia se tirar todo o conteúdo do intestino da paciente, né? As fezes, piorava o quadro, contaminava mais ainda, e dizia-se ainda que se fazia lavagem intestinal ou enterópise para esvaziar a alça e o trabalho de parto transcorrer mais rápido. O que acontecia é que desidratava a paciente, havia o desequilíbrio hidroeletrolítico, às vezes, tinha que ficar infundindo soro na paciente, hoje não faz mais isso, né? Até às vezes, se for necessário, pega um acesso e deixa lá, só um acesso, mas não é o mais adequado. Se tiver tudo bem no parto normal, né, de baixo risco, não é necessário. Então, não faz lavagem intestinal de maneira nenhuma, isso é contraindicado, tá? Tricotomia, não se faz tricotomia, né? A gente deixa a paciente à vontade, a não ser que ela queira que faça, ela pede. Por que não faz? Se você fizer tricotomia no momento do parto, você pode contaminar ali para algum micro-organismo, né? Então, e tem que respeitar a vontade da paciente. E se você for fazer uma cesariana, como é que você vai dar ponto se virar cesárea? Sim, aí naquele local, somente no local da incisão, eu peço, né, para que se faça uma tricotomia naquele local, ou tem paciente que já faz a tricotomia ela própria, então não tem que estar fazendo tricotomia, tem que respeitar a autonomia do paciente. Não sei se viram lá atrás, naquela fotografia, permitir a deambulação, uso de bola, massagem, chuveiro morno, banheira com água morna, piscina aquecida e direito ao acompanhante, que vai facilitar e vai ajudar mais a gente, né? Agora, a gente tem que ver o acompanhante, que tem acompanhante que às vezes também, não estou dizendo, generalizando, não, mas 99% dos acompanhantes ajudam, e sempre. Mas tem aquele 1% que às vezes, ao invés de ajudar a gente no trabalho de parto, acaba atrapalhando. Não dá para fazer cesariana, não. Está demorando muito, mas se ela está com muita dor. Dói mesmo, o trabalho de parto dói. Então, contrai e tem dor, né? Então, o acompanhante ajuda bastante a gente nesse caso. Medidas especiais. Controle da contração. Se eu não tiver uma contração, a gente não usa ocitocina. No parto normal, humanizado, não se usa ocitocina para fazer contrair. Mas se a contração útil tiver hipoativo, ela está com 5, 6 centímetros, eu acho que tem uma boa passagem, não está contraindo, eu posso sim usar a ocitocina com controle. A gente usa uma ampola de ocitocina, tem 5 unidades, a gente dilui, bota em bomba infusora, né? E deixa cair lá 7 gotas por minuto, por exemplo. E a gente vai tomar conta, para que não ocorra também uma hipertonia uterina. Essa hipertonia pode levar ao descolamento prematuro de placenta, e além disso pode levar a uma ruptura uterina, se você fizer infusão contínua rápida de ocitocina ou muita ocitocina nesse paciente. Então, você pode fazer uma iatrogenia. Então, o controle da contração, se tiver, está contraindo bem, por que eu vou botar ocitocina? Para gravar, para fazer uma hipertonia, para descolar a placenta? Não, ele não faz. Lembrar que se vocês fizerem ocitocina numa paciente, ela é degradada pela ocitocinase. A mulher já produz, né? A hipófise produz ocitocina. Então, a própria paciente tem ocitocina, que estimula a contração uterina e estimula também as glândulas mioepiteliais a contraírem e a liberar o leite, juntamente com a prolactina. Mas se vocês usarem ocitocina em infusão venosa, se ela fizer hipertonia, vocês colocam a mão no abdômen da paciente para ver se não está contraindo, parou de contrair. Mas estava contraindo, estava, a outra está contraindo pouco. O que eu vou fazer? Está fazendo hipertonia uterina? Fecha. Ela é degradada pela ocitocinase em 30, 40 segundos, 1 minuto no máximo, acabou. Daí 3 minutos não vai ter mais contração, se foi pela sua ocitocina que ela fez hipertonia. Você tira a ocitocina, se por acaso tiver que fazer. Mas de maneira geral, não se usa. A gente está falando sobre parto, a gente tem que orientar os dois. Está hipoativo, eu vou usar a ocitocina. Não está contraindo, eu vou usar a ocitocina. Tem boa passagem, eu vou usar a ocitocina, mas eu vou fazer um controle da contração desse útero. Quantas vezes esse útero está contraindo, em quanto tempo, ou quanto milímetros de mercúrio está. Porque se fizer, por exemplo, uma hipertonia acima de 60, 70 milímetros de mercúrio, esse útero poderá romper, né? Então, a gente não usa de maneira rotineira. Toque vaginal. O ideal é que você avalie no próximo período expulsivo de 30 em 30 minutos e ausculte o batimento cardíaco de 30 em 30 minutos, próximo ao período expulsivo. No início, quando tem 3, 4, 5 centímetros, você vai olhar de hora em hora. Você vai anotar no seu partograma com quantos centímetros está a cada hora. Então, toque de hora em hora. A gente vai fazer nessa paciente e anotar no partograma, bem como a altura da apresentação, que é dada em planos de Deli, que o Aranda vai falar para vocês, né? -1, -2, -3 em relação à especiática,
mais 1, mais 2 e mais 3. E aí ele vai explicar isso direitinho na aula de partograma. Eu não vou ficar falando, senão vai confundir a cabeça de vocês aqui. Então, o toque a gente faz de quanto tempo? De 1 em 1 hora e anota lá no nosso partograma. Bolsa das águas, amniotomia no período expulsivo, né, vai romper. E a ausculta fetal, o ideal é colocar na cardiotografia, ausculta com sonar, para a gente ver se esse feto está bem próximo ao período expulsivo ou durante o trabalho de parto a gente tem que acompanhar. De quanto tempo? De 1 em 1 hora no início, depois de 30 em 30 minutos fazer uma ausculta fetal ideal, tá? E, se possível, um cardiotoco na sala de parto também é bom. Bom? A postura da expulsão fetal. A gente vai ver a foto aí, tem a posição de Bonaé-Blouet, tem a posição de Labourier-Duncan, que é a mais comum, e tem a posição de Crush-Walsh, que a gente vai ver, tem o desenho para frente, tá? Então, melhor ver o desenho, a foto, do que eu ficar falando aqui como é que é essa posição, né? Todo mundo já viu um parto, sabe como é que é, ou a grande maioria deve ter visto. Ao escutar o batimento cardíaco, se for por acaso, episiotomia não se faz de rotina, a não ser em algumas situações que a gente vai ver para frente, né? Mas não se faz, que é considerada agressão obstétrica, episiotomia de um tempo para cá não se faz, antigamente a gente fazia. Então, anestesia local regional é 20 ml de xilocaína, finalidade é bloquear o nervo pudendo interno. Eu posso associar, quando eu tiver com 8 centímetros, mais ou menos, com a peridural contínua, coloco-se um catéter peridural, para dar uma analgesia melhor no período expulsivo do parto. Mas por que não anestesia antes? Porque se eu anestesiar antes, eu fazer uma peridural contínua, com pouca dilatação, vai parar o trabalho de parto, vai bloquear as contrações. Por isso que a gente faz com 7, 8 centímetros, pode sim fazer peridural contínua. Mas no parto normal humanizado, não se faz peridural contínua, tá? Nem se faz episiotomia e nem anestesia local regional. Ah, mas pode rasgar, pode lacerar o períneo? Sim, pode. Às vezes é mais difícil você fechar as lacerações que podem ocorrer, tanto de fúrcula quanto de região próxima ao meato uretral, glândula de Skene, pequenos e grandes lábios, do que você fazer uma anestesia e fazer uma episiotomia. Ah, então você vai... Não, tem indicação. Não são todas as pacientes que a gente vai fazer episiotomia. É aquela manobra de Christeler que o médico vai vir, faz aquele negócio na barriga, no abdômen da paciente, né, próximo ao umbigo, vai ficar empurrando, jogando seu peso para tentar tirar essa criança. É condenada a Christeler. Essa manobra não se faz mais. Christeler descreveu essa manobra como uma palpação leve para segurar ali a prensa abdominal para que o feto não volte. Uma palpação leve, tá? Mas, de maneira geral, no parto humanizado, no parto normal, não se faz Christeler, é condenável, porque além de ruptura uterina, pode levar a um descolamento de placenta, forçando a saída do feto com dilatação total. Então, quando se usava Christeler? Quando tinha dilatação total, e o feto não saía, aí dava uma ajuda. Posicionava a mão e segurava ali. Não é deitar com o braço em cima, não. Pode romper o útero da paciente, pode descolar a placenta também, e lesar alguma parte do feto ainda. A gente faz uma manobra chamada de ritmo, proteção do períneo, a gente vai ver, coloca-se a mão, as duas mãos com compressa, né, embaixo. A gente vai ver a foto, que é uma proteção para que não ocorra lesão, para que o feto não saia. Se ele sair muito rápido, é o chamado parto tactóxico, ele vai lesar todo o períneo, rasgar tudo. Isso vai ficar suturando na 2 horas. Lembrar que o cativo que a gente usa, se tiver que fazer reparação tiver que fazer sutura nessa região perineal lacerada, é o cativo simples. Ele demora mais ou menos de 10 a 15 dias, depende muito do organismo da paciente, né? 10 a 15 dias para ser absorvido. A gente evita usar cativo cromado. Cativo cromado demora mais ou menos 25 dias e aqueles fios ficam ali incomodando a paciente. Então, se tiver que fazer sutura, a gente usa um cativo 2.0 fino, simples, que é absorvido em 10 a 15 dias. O organismo absorve e avisa a paciente, felizmente não teve jeito, tive que dar uns pontinhos, que lacerou, houve lesão aqui, um corte, a criança era grande, a gente não fez epísio, porque não se faz mais epísio. Mas não fez aquele corte? Não fiz o corte. E aí a gente teve que dar uns pontos, a senhora tem que manter bem esses pontos, lavar isso muito bem com água e sabão, para que não haja infecção. Depois você pode passar algum produto antisséptico para usar tópico em casa, né? Após o nascimento, revisar as partes moles, né, para ver se houve laceração ou não. Se houve, dependendo do grau de laceração perineal, a gente vai ver, a própria epísio faz uma laceração, porque ela vai
vai seccionar, né, os músculos, mucosa, transverso superficial do períneo, bulbo cavernoso e bulbo esponjoso e algumas fibras do elevador do ânus. Então, a própria epísio é uma maneira de lacerar, você já está lacerando aquela musculatura. Então, deve ser evitado, tá? E aí depois, se por acaso você teve que fazer por algum motivo que a gente vai ver à frente, quais são os motivos que podem ser necessários para fazer, ou se deve fazer, tem indicação, assim você vai fazer episiorrafia, vai fechar aquela área que você abriu ali, anestesiou. Toque retal é para ver se por acaso ocorreu alguma laceração perineal, para ver se tem fístula ali, se você lesou alguma coisa, se suturou o reto. E a gente vai ver isso melhor na aula de puerpério patológico. Eu vou mostrar para vocês as imagens. Vocês estão vendo que não tem muitas imagens aí na nossa aula, porque existem uns direitos, né, chamados direitos autorais, e eu evitei de ficar deixando imagens de piso de paciente exposta, né, partes genitais expostas aí na aula. Então, isso vai para o YouTube, como vocês sabem, fica público. E agora as referências bibliográficas estão no final da aula de quais livros foram tirados esse assunto, tá? Aqui, assistência à expulsão. Então, é decúbito dorsal, flexão da coxa sobre o abdômen e adução dos joelhos, Labouré Ducan. A número 1 é Bonaie-Blouet, a número 2 é Labouré Ducan, e o Crush-Walsh seria o 3. Teria que puxar um pouco mais a perna da paciente, né? Com a finalidade de ampliar o diâmetro antero-posterior, né? Para quê? Para facilitar a saída do feto. Essa é a finalidade dessa posição, amplia o diâmetro antero-posterior. Lembrar que a cabeça se monta mais ou menos 9,5 centímetros para poder, né, passar por esse trajeto, mais ou menos 9,5 centímetros, com o cavalgamento dos ossos do crânio. Repetindo novamente, né? A primeira lá é o número 1, Labouré Ducan, o outro é Bonaie-Blouet, se eu não inverti, deixa eu ver aqui. Não, é Bonaie-Blouet, o primeiro é Bonaie-Blouet, o segundo é Labouré Ducan, e o terceiro é o máximo, teria que ter essa máxima, né, a terceira perna, é a posição de Crush-Walsh, né? Mas o que a gente mais usa é a Labouré Ducan, tá? Então, visa ampliar o diâmetro antero-posterior para facilitar a saída do feto. Isso aqui é uma fotografia do Zugaib, né? A mais usada, a Labouré Ducan. Tem que saber que existem as outras. Existe o Bonaie-Blouet e o Crush-Walsh, mas a mais usada é a Labouré Ducan, tá? Aqui, quando a gente inicia o trabalho de parto, o feto se encontra em apresentação alta, né? A cabeça ainda não está insinuada. Depois, quando a gente faz aquela manobra, quero saber se está encaixado o quarto na manobra de Leopoldo, o quarto tempo da manobra. Está situado ou está flutuando? Se tiver alto, ele está flutuando. O quarto tempo da manobra de Leopoldo. E, não, agora está insinuado. Eu não consigo mais mobilizar direito esse polo. Já está insinuado ou encaixado, né? Então, está insinuado e encaixado. E a terceira, ele desceu, está baixo, né? Próximo ao período expulsivo. Já. Por exemplo, se fosse nos planos de delírio, eu diria que daria de +2 para +3, né? Vocês vão aprender isso na aula de partograma. Aqui é um bloqueio loco-regional. Antigamente, hoje a gente usa uma agulha, aquela preta, 24, eu esqueci o tamanho da agulha. É agulha preta, uma verdinha ou preta, né? Para fazer esse bloqueio. Mas antigamente a gente usava agulha de hack para fazer isso aí. Então, a finalidade é bloquear o nervo pudendo, as fibras do nervo pudendo, né? Pudendo interno. E você coloca o seu dedo ali, os dedos indicador, para proteger a apresentação da agulha. Porque se você, por acaso, o paciente se mexeu, se você não souber fazer o bloqueio adequado, você pode entrar com essa agulha ali e depois, na pele, você faz um bloqueio em leque. Mas qual é a finalidade de você bloquear o pudendo interno e fazer esse bloqueio em leque? Isso é feito caso eu vá fazer uma episiotomia. Se eu tiver que fazer episiotomia, eu vou ter que anestesiar. Eu não vou fazer um corte na paciente sem anestesia, o paciente vai ter dor, né? Então, a gente faz nesse bloqueio do pudendo interno. Que anestésico usa? Xilocaína 2%. A gente pode usar 20 ml de xilocaína 2%, ou a gente pode diluir com água destilada. Eu pego meia ampola e completo para 20. Na seringa de 20 fica 1%, tá? É xilocaína sem vasoconstrictor que a gente usa para fazer o bloqueio do nervo pudendo interno
e da pele, aí, a região superficial, para aliviar se por acaso tiver que fazer uma episiotomia. E não fazer sem anestesia de maneira nenhuma. Tá? Então, lá, a apresentação já quase que saindo, as variedades de episiotomia. Você tem essa que vai em direção ao reto, esse monte de piquezinho aí, é mediana. A outra, primeira lá em cima, ó, lateral, e as outras duas, médio lateral e uma variante de médio lateral direita. Então, lateral a primeira, a outra médio lateral, uma variante de médio lateral e uma mediana, né? Essa que vai em direção ao reto. Mas eu posso fazer um bloqueio combinado com peridural, usar um tipo um opioide, uma morfina associada ao meu medicamento, a bupropion, que eu vou fazer na peridural contínua? Posso. Quando? Com 7 a 8 centímetros, próximo ao período expulsivo, nunca antes, porque senão não vai dar certo. A ocitocina acelera o trabalho de parto, aumentando a intensidade e frequência das contrações para casos de hipoatividade uterina. Lembra lá atrás, controle da contração uterina? Então, de maneira geral, a gente não faz ocitocina. A gente só faz se for necessário. Se tiver, o útero não estiver contraindo adequadamente, estiver hipoativo, a gente usa ocitocina. E tem que ter controle. Quanto você usa? 5 unidades, é uma ampola. Tá? 5 unidades de ocitocina. Eu falei para vocês que não se faz epísio, né? Então, mas quando eu vou realizar? Eu tinha trocado, tinha melhorado essa aula aqui. Eu acho que eu peguei a aula errada, mas eu vi que muito bem, os slides são os mesmos. Estou vendo uma amarelinha aqui, não estava amarelinha, tinha arrumado. Então, quando eu realizar epísio, se for fazer, né? Se tiver que fazer, a cabeça tem que estar coroando o períneo, tem que estar saindo ali para não haver laceração, ou ficar sangrando. Vou cortar aquilo ali muito antes para quê? Para ficar com a compressa depois e ficar sangramento? Não. Tem que estar bem, a cabeça tem que estar coroando, a gente está saindo. Então, a finalidade é bloquear o pudendo interno, como vocês viram ali atrás, a nível das espinhas ciáticas, bilateral, e uma infiltração superficial na linha da incisão da episiotomia. Como eu disse a vocês, 20 ml de xilocaína 2%, sem vasoconstrictor. Eu posso diluir, pego 10 ml só de xilocaína e diluo com água destilada. Ou faço a 2%, uma concentração de 2%. As variedades, vocês viram lá atrás, aquele desenho anterior. A lateral, né, primeira, médio lateral direito e uma variante de médio lateral ou mediano. Né? Onde eu estava aqui? E a mediana é mais fisiológica, mas sem o risco de complicação. Qual a complicação? Se fizer, a complicação ali é lesão reto, né? Não pode ter lesão no reto. Quando que eu vou fazer biso? Tem indicação? Tem indicação. Mas isso que não usa. De maneira geral, não se usa. Mas se tiver exaustão materna, o feto for macrossomo, que tiver com dilatação tostal, ou se ele tiver, por exemplo, a gente, um feto macrossomo que pesa, por exemplo, 4,5 kg, você vai fazer um cesariano, você não vai submeter um paciente a um trabalho de parto sabendo que ele pesa 4,5 kg. Mas você não sabia que ele tinha 4,5 kg e você viu que ele era grande. E a cabeça está pressionando o períneo e não sai, vai e volta, vai e volta. E não é que a gente fique desesperado, a gente não quer perder ninguém, não quer que fique, que a criança nasça com sequela. E aí, na exaustão materna, no feto muito grande, ou período expulsivo prolongado, lembra que eu falei para vocês, na primir para até 50 minutos, na multi para até 20 minutos. Se ele tiver, for um feto grande, ele vai ter distócia de espádua. Então, eu vou ter lesão de plexo, posso ter lesão de plexo braquial, e além disso, fratura de clavícula. Nesse caso, não tem jeito, eu vou ter que fazer episo. Para isso que é indicado episo. Se esse feto está em período expulsivo e ele é grande, ele é macrossômico, está em sofrimento fetal, eu vou ter que fazer, não tem jeito. E se ele for de apresentação pélvica, eu vou ter uma certa dificuldade, eu posso ter dificuldade na extração da cabeça, né? Eu posso fazer uma cabeça derradeira aí, se ele for grande, e se ele for pequeno é pior ainda, porque a cabeça é maior, se ele for pequeno, não, se ele for prematuro, se pélvico prematuro, a cabeça é maior que o corpo no pélvico prematuro. Então, ele pode fazer, o colo pode fechar e estrangular. Estrangulou, acabou. Eu vou perder o feto. Então, eu vou ter que degolar esse feto. E aí, eu tirar uma parte por cima e outra por baixo, e responder o processo depois, né? Então, a gente faz episo. Ah, mas você faz parte pélvico? Fiz muito. Esse ano você fez quantos partos pélvicos? Tem 3 ou 4 semanas atrás. Chegou lá no hospital nascendo e eu fiz de madrugada, né? E aí a residente falou assim, não, você faz parto pélvico. Eu falei, todo mundo aqui faz parto pélvico, né? Mas tem as indicações também para você fazer um parto normal pélvico. E quando tem indicação de cirurgia, a gente faz cirurgia. No caso desse paciente, chegou lá com dilatação total e era pélvico,
E eu fiz sem nenhum problema, graças a Deus, eu nunca tive complicação com isso, né? Deve sim evitar em paciente HIV, porque vai ter contato com o sangue, e paciente que tiver algum risco de algum tipo de coagulopatia, você não vai fazer, tem que ser evitado. Essa manobra que você está vendo, a mão segurando, a mão esquerda segurando a apresentação fetal, a compressa embaixo segurando a porção inferior do períneo, se chama manobra de Hitchman. Essa manobra tem finalidade de proteger o períneo para que não haja laceração perineal, para que não saia tactóxico. O que é isso? Sai de uma vez. Se ser muito rápido, ele vai rasgar tudo aí, depois você vai ter que ficar dando ponto. Então, a gente faz a manobra de Hitchman para proteger. Então, ele evita a deflexão brusca, para que não ocorra rotura perineal e ou laceração perineal ou lesão de reto. Se por acaso você marcou um pouquinho ali, acho que o feto é grande, eu não vou fazer, um cortezinho pequenininho aqui, que vai abrir sozinho. Ele vai prolongar assim a epísio, vai abrir, vai fazer um estrago quando você marcou a epísio, vai ampliar. E auxiliando no desprendimento do polo cefálico, essa manobra. Fórceps de alívio, eu prefiro fazer cesariana do que usar fórceps, né? Mas o Aranda sabe muito bem usar fórceps, é um parto pélvico, usando fórceps de alívio. A manobra de Cristeller, como eu disse para vocês, é condenada, e o vácuo extrator, eu não tenho experiência com vácuo extrator, tá? Mas o fórceps de alívio em parto pélvico é utilizado sim, eu não tenho muita experiência com fórceps. O Aranda sabe muito bem isso, ele vai dar uma aula só disso para vocês, só de fórceps. Aqui de novo a manobra de Hitchman, proteção do períneo, para que não haja laceração perineal. Guardem bem esses nomes. Qual é o nome da manobra de Hitchman? Para que, qual é a finalidade? Proteção perineal, para que não haja laceração perineal. Assistência imediata ao RN, eu vou limpar a boca. Eu não, dá para o pediatra, né? Limpeza da boca com gás, a gente faz, o pediatra faz. Clampamento do cordão, eu falei que se tudo estiver bem, se o feto estiver rígido, se ele estiver rosadinho, assim que nasce, ele não tiver mecônico, não tiver sinal de sofrimento, se eu clampear o cordão assim que ele parar de bater. Segura o cordão 1, 2, 3 minutos ali, parou. Aí eu clampei. Bota a criança em cima da mãe, manda a mãe segurar. Às vezes o pai está do lado, ou a avó, sempre tem algum familiar junto. Depois, a coisa mais importante na sala de parto após o nascimento é colocar no bercinho aquecido, secar e aquecer o recém-nascido. Aspirar a boca e narina, identificação, o índice de Apgar do primeiro ao 5º minuto e as medidas preventivas, né? CREDE, enfim. E pode sim ter bosta sanguínea, se por acaso ficou um certo tempo parado no canal do parto ali, pode ter sim uma bosta, de forma que parece um capacete, igual o Bart Simpson. Né? Tem uma foto aqui. Fica desse jeito aí, ó. Ficou muito tempo. Isso aí é reabsorvido, tem que explicar para a mãe, ó, isso não é nada, isso aí é que ele molda no canal do parto. Não, filho tem um problema, não tem problema na cabeça. 2, 3 dias, até às vezes mesmo antes da alta, isso aí é reabsorvido, essa bosta sanguínea é absorvida, e volta ao normal, não tem nenhum problema. Tá? Isso é fisiológico, não tem fisiológico, né? Então não deveria ficar assim, né? Mas é fisiológico porque retorna ao normal em 24, 48 horas, tem que explicar para a mãe que isso aí é do canal do parto. Se moldou, lembra que eu falei, o cavalgamento sócio do crânio formou essa bosta aí, sanguínea. E aí, às vezes demora um pouco mais, o período expulsivo fica desse jeito. Mas ele absorve sozinho, explicar para a mãe que isso não é nada, né? Aí vai se dar o índice de Apgar, o que a gente vê? Frequência cardíaca, frequência respiratória, o tônus muscular, aquele pediatra pega o bracinho da criança, faz assim, para lá, para cá, na perna, vê se está mexendo bem. Vê se tem um bom reflexo, né? Está chorando. E se tem cianose ou não. Então, você vai dar o índice de Apgar. Claro que quem faz isso é a pediatria, né? Assistência ao secundamento. Secundamento é essa retirada da placenta. Então, é dequitação, delivramento ou dequitadura. São 3 fases. O descolamento da placenta logo após a saída do feto. Você tem até meia hora, 40 minutos, você ficar aguardando, não vai ficar puxando aquilo, pode arrebentar o cordão e a placenta ficar presa ali. Depois você tem que mandar fazer uma anestesia, tirar aquilo com cureta, ou colocar a sua mão, fazer uma dequitadura manual. Colocar uma luva, enfia a mão na veia da paciente, vai puxar o que sobrou lá, se por acaso ficar partes ali. Então tem 3 fases. O descolamento da placenta, a descida e a expulsão. Existem algumas manobras que a gente faz para facilitar esse descolamento, essa descida e essa expulsão.
Mecanismo do descolamento, é quando ela sai. Eu esqueci de botar nessa aula, não tem a foto, na outra tinha. Eu acho que tirei. Eu troquei as aulas aí, mas só vai faltar a foto da placenta. O mecanismo de Bowdler-Schultz é a face fetal. Como é que você sabe que é a face fetal? Porque tem o cordão umbilical. Quando a placenta sai, no sentido axial, vou torcer ela, vou girar para fortalecer as membranas. A manobra se chama manobra de Jacob-Dublin. Jacob-Dublin, eu estou torcendo a placenta. Então, mas como é que ela sai? Ela sai em BS ou BD. Bowdler-Schultz, que é a parte fetal, o Bowdler-Ducan, que é a parte materna, aquela parte vinhosa da placenta. E a gente vira a placenta. Fica virando ela, torcendo no sentido axial, né? Rodando para fortalecer as membranas. O secundamento é realizado pelo procedimento de Ravelli, auxiliado pela manobra de Credé. A gente vai ver como é que é isso. E a manobra de tração, né, de rotação da paciente, da placenta, é a manobra de Jacob-Dublin, porque está virando a placenta, né? Ou, se for necessário, sim, pode ser feita a extração manual da placenta. Em último caso, a gente até faz isso e depois, se for necessário, tem que botar a placenta na sala novamente para fazer uma revisão com pureta, caso haja suspeita de resto placentário, que pode acontecer, tá? Então, se por acaso fez extração manual de placenta, tem que ficar de olho na retração uterina, porque pode ficar placenta e sim, predispõe sangramento, predispõe infecção, e aí complica. Por isso que a gente não fica puxando. A gente faz sim o procedimento de Haver e Credé. A gente vai ver que tem na frente aqui. Então, a manobra, ó, pressiona, manobra de Credé, pressiona o abdômen da paciente, faz uma leve massagem no abdômen da paciente, placenta daqui, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, uma massagenzinha ali para tentar facilitar a manobra de Credé, né? E o procedimento de Haver. E aí, se não tiver jeito, extração manual, pelo mesmo procedimento. A gente vai colocar uma luva, vai introduzir a mão e puxar. Manobra do pescador ou de Fabry, ou estrasmo, não é tracionar, é segurar devagarinho, sem ficar dando soquinho ou puxando. O ideal é que ela escolhe sozinha, você só faça ela rodar no sentido axial. Então, você vai fazer um leve movimento e segurar essa placenta para que ela saia, tá? E após ter ocorrido o seu descolamento, a gente faz essa manobra do pescador ou Fabry ou estrasmo. Traciona levemente, sem fazer força, porque se você forçar, você vai arrebentar o cordão umbilical e a placenta vai ficar retida. Aí sim você vai ter que colocar a mão lá dentro e fazer uma extração manual da placenta. Novamente, os mecanismos aqui. O de cima, Bowdler-Schultz, é a parte fetal que sai, né? E Bowdler-Ducan é a parte materna, é a parte vinhosa da placenta, que é liberada. Aqui é a primeira placenta, onde tem o cordão umbilical, a face fetal, e a outra parte, onde tem a parte vinhosa, é a face materna da placenta. Então, a primeira saiu em BS, Bowdler-Schultz, onde tem o cordão umbilical, e a outra é Bowdler-Ducan. Lembrar que a manobra de torção da placenta é chamada de a gente torce a placenta no sentido axial, se chama-se Jacob-Dublin. Vocês deem uma olhada no livro do Rezende depois, tem aí. Eu não coloquei, acho que todos os mecanismos, mas vocês deem uma lida na literatura complementar, tá bom? Para vocês saberem como é que são essas manobras aí. Revisão do canal do parto. Eu vou ver a cavidade uterina, vou palpar o útero para ver se ele está contraído. Vou avaliar se tem laceração de colo. Se estiver sangrando, possivelmente pode ter lacerado o colo, eu tenho que suturar. Vou avaliar a mucosa vaginal, dependendo, não há necessidade de sutura, caso não haja laceração grande. Revisar o períneo e, se houver necessidade, se corrigir as lacerações quando existentes. As lacerações perineais podem ser de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. A de primeiro grau é pele e mucosa. De segundo grau, pega músculo e fáscia. Terceiro grau, pega esfíncter anal. E quarto grau, além do esfíncter anal, lesa toda a mucosa retal. E a gente tem que fechar, a gente sutura com catigu essa mucosa. Principalmente aquela mediana, tipo, quando ela corre do meio, né? Ou se fizer piso mediano, que é mais fisiológico, tem risco de lesar o reto. E aí eu vi isso 2 vezes, suturei 2 vezes, e eu não tive complicação. Por acaso, eu estava aprendendo, muitos anos atrás, meu professor ensinou,
E depois eu tive mais uma vez sozinho, eu fiz, não deu nenhum problema, o paciente saiu bem, e não teve nenhuma complicação com laceração de esfíncter anal e mucosa retal. Existem alguns casos de laceração de esfíncter anal e mucosa retal que o paciente tem incontinência fecal depois, tá? E aí tem que procurar depois uma correção cirúrgica. Existe correção para esse tipo de procedimento caso haja lesão no esfíncter anal e na mucosa retal, tá? Então, ela tem incontinência fecal. E, além disso, se houver lesão no esfíncter anal e mucosa retal, pode ocorrer uma fístula reto-vaginal. Vai sair fezes, né, pela vagina, fístula reto-vaginal. Por acaso de uma lesão dessa, se você não fechar direito, então vai fazer uma fístula. Também pode fazer fístula vésico-vaginal, lesar o assoalho pélvico, em alguns casos. Muito difícil de acontecer, eu nunca vi vésico-vaginal, mas reto-vaginal, não vi fístula, porque eu vi. O que você faz? Você faz toque retal, né? Quando você que rasgou, por algum motivo, lacerou o períneo, foi feito uma episo mediana que correu em direção ao reto, você vai suturar e faz toque para ver se não tem fio ali ou se não tem nada aberto. Se estiver sem fechar, tá? Aqui é uma episiotomia, médio lateral direita. A gente pega sempre fechando da parte interna do canal vaginal para fora e depois fecha a parte externa. Os pontos na parte interna pode ser separados ou pode ser enxuleio contínuo, igual daí tem pontos separados, tá? E a pele, pontos separados também, tá bom? O quarto período, tá acabando a aula já, tá, gente? O quarto período após a saída da placenta, aquele período que eu falei para vocês, é o quarto período de Greenberg, onde ocorrem as ligaduras vivas de Pinar, onde tem o miotamponamento. O que tem? A plaqueta vai lá e tampona onde sai a placenta. Vai formar um monte de trombo. Então, vai coagular, vai formar trombotamponamento. Naquela primeira hora, existe uma indiferença miútero. O útero fica meio bobão, meio molengo, né? Na primeira hora. E depois de uma hora, ele tem uma contração uterina fixa, ele está livre da cicatriz umbilical. O útero contraiu, ele não relaxa mais. Então, o quarto período é após a saída da placenta, onde se inicia o quê? O puerpério. Ali você tem que prestar atenção já na primeira hora. Por quê? Ocorre esse miotamponamento, trombotamponamento, diferença miuterina e contração uterina fixa. Caso a paciente tenha algum distúrbio de coagulação, algum problema, provavelmente ela tem chance sim de ter sangramento, tá? Avaliar frequência cardíaca e pressão arterial, avaliar o tônus uterino, avaliar a quantidade, né? Aquele sangramento, a gente fala que é lóquios, o sangramento, aquele sangramento vermelho que sai, são os lóquios. Lóquios, a gente diz, é fisiológico, é pouquinho que está saindo. E ver se vai manter, né, nesse quarto período do parto, o globo de segurança de Pinar, ou é chamado também, né, ligaduras vivas de Pinar. O hospital amigo da criança, a gente oferece alojamento conjunto, mas tem aquelas divisórias para que haja liberdade do casal, né, que ficam com acompanhante, amamentação, já dentro da própria sala de parto, assim que nasce, ensina a mãe a cuidar do RN, não tem mamadeira e não tem chupetas. A bibliografia é essa que está em questão, né? Vocês podem consultar as imagens, eu não coloquei, tem direitos autorais, mas a bibliografia a gente tem, por isso eu acho bom vocês olharem, dar uma olhada no livro, tá? Eu vou parar aqui Eita! Na gravação. Eu vou fechar uma passada. Vou fazer aqui. Pausar a gravação.